infelizmente, vamos começar o programa falando de mais um capítulo muito triste da história do futebol sul-americano. Ontem à noite, em Buenos Aires, jogavam Independiente e Universidade de Chile no estádio Libertadores da América. O primeiro tempo bom, apertado, pegado, 0-0. Mas aí, no intervalo do jogo, uma tremenda confusão, em que 90 torcedores ficaram feridos, com 2 torcedores entre a vida e a morte. 2 torcedores chilenos em estado gravíssimos. 2 torcedores chilenos em estado gravíssimo. Gente, a confusão começou no intervalo quando a torcida da Universidade do Chile roubou uma bandeira da torcida do Independiente, que estava ali pertinho do setor visitante. Aliás, vamos colocar a primeira imagem para você do YouTube. Eu te convidei, se você ainda não entrou, vem pro YouTube para você ter uma noção do que aconteceu. Primeiro, o setor visitante do estádio Libertadores da América, é essa imagem aí, por favor, essa primeira imagem. Para que você que está no YouTube entenda e você do rádio eu vou descrever. O setor visitante estava completamente abarrotado de chilenos e esse setor visitante fica em cima da torcida argentina, ou seja, da torcida do Independiente. Eles começaram, os chilenos, a arremessar de um tudo, até fezes, nos torcedores argentinos, que durante o primeiro tempo foram suportando aquilo. Só que no intervalo, os argentinos invadiram esse setor visitante e aí começou a pancadaria generalizada. Os torcedores argentinos, olha o tamanho, volta a foto, por favor, olha o tamanho da barra de ferro com que... Olha aí, esse torcedor argentino, volta por favor a imagem, uma pancada, uma barra de ferro de, o quê, 2 metros? 2,5 metros. Ele acertou em cheio a cabeça do torcedor argentino. Os chilenos foram acuados em um cantinho do estádio e um desses torcedores acabou pulando, você não está ouvindo errado não, do segundo andar do estádio, uns 30 metros de altura, para não ser linchado pelos torcedores argentinos. Um deles acabou pulando do último andar do estádio. Foram cenas terríveis. Olha, de verdade, eu estou narrando para vocês aqui arrepiado, porque não ter morrido ninguém, tomara que não morra mesmo, temos 2 torcedores em estado grave, não ter morrido ninguém aí é a mão de Deus, porque não tem explicação. Barras de ferro de mais de 2 metros sendo arremessadas na cabeça dos torcedores. E aqui cabe também uma explicação cultural. Vocês e nós temos os argentinos, né, como os grandes rivais do nosso futebol, mas lá na Argentina eles têm uma tremenda rivalidade com os chilenos, pela proximidade geográfica, pela disputa territorial num passado distante. Então existe sim uma grande rivalidade entre argentinos e chilenos, e essa imagem fala por si só. Os torcedores chilenos estavam colocados bem acima dos argentinos, né, dos mandantes. E aí, no segundo tempo, sem a presença de absolutamente nenhum policial durante toda a pancadaria, não aparece nenhum policial, durante toda a confusão não aparece ninguém de segurança privada e os chilenos, em grande parte, que já haviam evacuado o estádio, foram escoltados. Quem ficou dentro ficou para morrer. E aí uma pancadaria generalizada, repito, são imagens que estamos exibindo no YouTube e eu narro para você um pouco mesmo, que eu não consigo dimensionar, eu não tenho palavras para retratar o que aconteceu ontem no estádio Libertadores da América. O jogo foi suspenso naquele momento com 0-0, lembrando que o jogo de ida já havia ficado empatado por 1-1, então a partida caminhava para os pênaltis, mas não tivemos todo o segundo tempo a ser jogado. Deixa eu trazer os comentaristas da Itatiaia, Nath Fiuza, Alexandre Simões, porque infelizmente isso não é um capítulo isolado. Isso não é uma história inédita aqui na América do Sul. E a gente sabe, né? A punição vem aquela, uma multa pro Independiente que não colocou a torcida argentina. O Independiente vai jogar de portões fechados. Eu me lembro aqui, acho que foi ano passado, em Santiago, o jogo do Colo-Colo. Uma barbaridade completa. Não se muda nada. Nath Fiuza, bom dia pra você. Queria muito estar falando de futebol, falar de Inter e Flamengo, do jogo do Galo hoje. Mas as imagens que correm o mundo, e a gente está exibindo no YouTube, repito, vem pro YouTube, enquanto a gente vai analisando outras imagens, vão sendo mostradas para você no nosso YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. São imagens de pura barbárie, de pura selvageria. Nath, bom dia.
Bom dia, viu, Thiago? Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes nessa quinta-feira, também ao Alexandre Simões. É o que a gente tem que ficar falando do que acontece fora das quatro linhas e que, obviamente, não deveria acontecer. Infelizmente, é um filme que se repete, né? O futebol sul-americano tem ficado marcado, e não é de hoje, por cenas de violência, de selvageria. Todos os clubes sabem da importância, né, de pensar ações de segurança prévias, de pensar a logística dos torcedores. Os clubes sabem disso, a Conmebol sabe disso, as forças de segurança sabem disso, mas parece que todo mundo fecha os olhos, acha que não vai acontecer, espera o pior acontecer, para aí depois vir com aquele papo, aquela nota de repúdio e aquela história de que a punição vai ser severa e tudo mais. E a gente sabe que a punição não é severa, tanto não é que as cenas continuam a se repetir, por omissão, por vezes, dos clubes, por falta de educação dos torcedores, por falta de punição, inclusive, no que foge do âmbito do esporte, né? Porque isso aí é atentado à vida, isso aí é uma atitude criminal. Eu torço muito, né, para que talvez esse episódio seja resolvido de uma maneira diferente, para que se evite também próximos relatos como esse. Mas foi assim uma coisa absurda, assustadora as imagens, e é muito triste, né? O torcedor hoje tem uma insegurança. O torcedor, infelizmente, que hoje pensa em viajar pelo continente para acompanhar o seu time em Copa Libertadores ou em Copa Sul-Americana, eu te digo, Thiago, que ele tem muita coragem, viu? Porque um ambiente totalmente hostil, que quase todos os torcedores encontram em diferentes países, e um ambiente sem mínima segurança que prevê isso aí, ó. Os torcedores visitantes na parte de cima sabem da rivalidade, sabem do confronto e fecham os olhos. Ô, Alexandre Simões, eu já fico esperando, né, aquela puniçãozinha sem vergonha. E olha, muitas pessoas dizem, se fosse no Brasil, você não ia querer exclusão. Tem que ter, gente. Tem que ter, porque não faz o menor sentido. Enquanto a gente tá falando, muita gente tá chegando agora no YouTube, vamos pôr as imagens, vamos colocar novamente as imagens para quem tá no YouTube poder acompanhar. Tem muita gente chegando agora no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, mais de 6 mil pessoas já conosco. Simões, as cenas de horror, as cenas são chocantes, estão rodando o mundo. Gente, eles despiram torcedores, deixaram torcedores nus, pelados, arrancaram mesmo, cueca, deixando os caras, e fora as agressões, né, físicas, que mandaram aí 2 torcedores pro hospital. Há uma explicação da rede TIC Esportes, Simões, de que 659 policiais estavam de serviço neste jogo, mas estavam fora da arquibancada. Esse local deveria ter sido guardado por 150 seguranças privados contratados pelo Independiente, né? O que a gente não viu, nem segurança privado, nem polícia militar. A explicação oficial é essa, de que a segurança lá, como é aqui também, é feita em grande medida pela segurança privada. O que a gente vê nas imagens é que foi deliberado aos argentinos invadirem o setor visitante, e ali eles lincharam. Olha essa imagem, olha o tamanho da barra, Simões. Tô exagerando, é quase 2 metros de uma barra de ferro na cabeça. A gente não vai passar a imagem completa, mas essa barra de ferro, esse torcedor que levou a barra de ferro na cabeça, ele desmaiou imediatamente. Ele leva a barra de ferro, a imagem é chocante. Ele toma a barra de ferro e cai, desmaia ali imediatamente. Alexandre Simões, mais um capítulo de horror na história do futebol sul-americano, em mais uma competição da Conmebol. Simões, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Nath, bom dia quem acompanha a gente. Olha, eu não me surpreendo se a Conmebol der ao Internacional, por causa da chuva de prata, uma punição maior do que ao Independiente e à Universidade de Chile, né? Porque ano passado mesmo a gente teve sinalizador aqui no Mineirão e na Arena MRV, e o Cruzeiro tomou um jogo, o Atlético 2 na Sul-Americana desse ano, com portões fechados, né? Agora, o que é lamentável, Thiago, sabe por quê? Esse estádio aí, né, o Libertadores de América, em Avellaneda, que é uma cidade grudadinha em Buenos Aires, é simplesmente o estádio do maior campeão do continente. O Independiente é o maior campeão da Copa Libertadores, com 7 títulos, e é um dos maiores campeões da Sul-Americana, com 2 títulos. E aí tem uma lista de times junto com ele, LDU, Del Valle, o Boca, mas o Atlético do Paraná. Os estádios da Argentina, de modo geral, a não ser o Monumental, que passou por uma grande reforma agora, o restante é um lixo, o Estudiantes, né? La Plata tem um... Que não é dele, né? Que não é dele, é um município. Onde o Cruzeiro jogou a decisão em 2009, estivemos lá na final de Libertadores. Mesmo em Mendoza, não é o que o Atlético vai jogar hoje, mas o Atlético já jogou lá no passado recente, numa Libertadores, lembra disso? Acho que foi 2017.
2017, empatou por 1-1. Tem o estádio de Mar del Plata também, onde eles fazem o torneio de verão. Tem alguns, eu acho que os grandes, os times, as camisas pesadas jogam em estádios, à exceção do River, aí, em estádios horríveis. Você já teve aí no Rato? Pois é, um do lado do outro, né? É uma distância mínima. E são dentro de um mesmo parque. Isso, mesmo dentro de um mesmo parque, mas é um estádio ao lado do outro, assim, praticamente. Você vê o estádio. 300 metros de um pro outro. Na mesma rua, né? Como se diz assim. Mas estádios sucateados, as imagens que mostram a estrutura do estádio, por onde os torcedores passaram para poder ter acesso a isso aí, realmente mostra assim que não tinha a menor condição de receber um jogo com essa rivalidade. Ô Thiago, qualquer coisa que não seja a eliminação dos dois clubes, aí eu acho que, de certa forma, eu não sei o que diz o regulamento, mas talvez o beneficiado seja o Alianza Lima do Peru, né? Que seria o adversário de quem passasse desse confronto. Qualquer coisa que não seja a eliminação dos dois clubes da Sul-Americana, a suspensão de competições da Conmebol por um período aí de 3, 5 anos, tá? E a interdição do estádio é branda. Qualquer coisa que fuja disso é branda. Não existe mais a menor condição de Universidade de Chile e Independente seguirem na disputa da Copa Sul-Americana. Qualquer coisa que fugir disso é passação de pano da Conmebol para ou o clube argentino ou o chileno. Para mim e para eles, a temporada internacional deles acabou nessa tragédia que as duas torcidas proporcionaram ontem num dos estádios mais importantes da América do Sul, mas que infelizmente está sucateado. Eu sou capaz de apostar com você que o jogo será retomado com portões fechados. Quem avançar vai receber uma multa, o próprio Independiente, que é o mandante, a Universidade do Chile. Lembrando que a Universidade do Chile venceu o primeiro jogo por 1-0 e ontem, quando parou, estava 1-1. Isso. Então, quem estava passando era a Universidade do Chile, diferente do que eu falei, a Nath Fiuza me lembra aqui. Laú fez 1-1, no início do segundo tempo eles fizeram 1-0, o Independiente empatou logo depois, e aí o pau quebrou de forma tão violenta que não tinha a menor condição de ter a sequência do jogo. Eu vou à Argentina porque a Itatiaia está lá com o Cláudio Rezende, não para falar do Galo, infelizmente, queria muito estar aqui falando do Galo, esta noite não, vamos falar mais adiante. Mas hoje, o assunto que repercute no mundo é essa tragédia. Repito, são pelo menos 2 torcedores internados em estado gravíssimo lá em Buenos Aires. E o Cláudio Rezende está na Argentina. Vale lembrar que é uma distância bem considerável de Buenos Aires. Mendoza está no interior, uma cidade turística, um outro clima de futebol por lá. Mas tivemos também incidentes aqui na Arena MRV com a torcida do Godoy Cruz. Eu quero saber o clima por aí, como é que a imprensa argentina está repercutindo, Cláudio Rezende, tudo o que aconteceu ontem à noite. Parece ter foguetório aí também no hotel do Atlético. Cláudio Rezende ao vivo, direto de Mendoza, na Argentina. Tem um alerta climático também para o jogo de hoje. Cláudio, a gente fala do Galo já já. Primeiro, quero que você me conte a repercussão por aí do que aconteceu ontem em Buenos Aires. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Thiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Neste momento, 14 graus a temperatura aqui em Mendoza e teve foguetório sim durante a madrugada, mas muito pouco, viu, Thiago? A gente está no hotel onde fica também a delegação do Atlético. Eu ouvi alguns poucos segundos de foguetório durante a madrugada, mas não atrapalha ninguém dormir. O cara pode até acordar ali rapidamente, depois dorme novamente, não tem problema nenhum. São coisas que acontecem, a gente até imaginava que aconteceria pelo clima, né, que foi criado aqui pelo Godoy Cruz após o jogo de ida lá em BH. O detalhe é o seguinte, Thiago, eu estava acompanhando agora pela manhã, tanto os sites quanto TV. Todas as TVs que fazem a cobertura esportiva aqui na Argentina, só se fala desse assunto aí, desse episódio de ontem lá no estádio do Independiente em Avejaneda. E também as TVs jornalísticas, né? O assunto aqui de notícia também no país. Ontem se falava muito de uma reunião no Congresso Nacional, que muita gente estava pressionando o governo aqui para algumas medidas que estavam sendo tomadas, então estava um assunto político ontem. Hoje não. Hoje pela manhã o único assunto que acontece aqui na Argentina foi essa selvageria no estádio. Inclusive eu separei alguns prints aí, o Diário Olé utiliza a palavra demencial, né? É demencial, com as imagens, gravíssimos feridos, né, no selvagem ataque da barra chilena e a brutal resposta
do povo rojo, né? Dos vermelhos, que são os torcedores do Independiente, ante a falta da polícia, falta de ação policial. Então, o Diário Olé repercute, também aqui um diário de Mendoza, violência em Copa Sul-Americana, torcedores da Universidade de Chile fizeram suspender o partida contra o Independiente. Esse diário aqui de Mendoza já coloca a culpa praticamente toda na torcida chilena, torcida visitante no jogo de ontem. Então, por conta disso, viu, Thiago? A preocupação da Conmebol, tem reunião neste momento aqui acontecendo no estádio com as delegações de Atlético e Godoy Cruz, a Conmebol reforçando a segurança aqui para o jogo de hoje, devido ao que aconteceu ontem lá em Buenos Aires. É lamentável o clima na cidade, Cláudio. Essa preocupação, a gente fala de time, montagem, o que faz o Cuca já sobre o time do Galo, mas o clima aí na cidade, você sente algum tipo de revanchismo pelo que aconteceu na Arena MRV? Sei de muitos brasileiros, né, que estão aí, inclusive, é um ponto turístico muito visitado pelos brasileiros. O clima na cidade, você imagina que pode haver algo nesse sentido de revanchismo também influenciado pelo que aconteceu ontem, Cláudio? Já há uma preocupação, inclusive o Atlético está orientando os torcedores para que não vão de camisa do Atlético para o jogo. Então, para ir a paisana, pelo menos até entrar ao estádio, porque ao redor ali do estádio, é um estádio que a gente estava ontem no Rádio Esportes, é um estádio menor, né, Thiago? Então, os arredores do estádio, há uma preocupação muito grande com a chegada da torcida atleticana. Não são muitos atleticanos por aqui, a gente deve ter 200 a 300 torcedores do Galo para esse jogo. Não é uma partida de final, né? O torcedor do Galo vem, mas muita gente que veio também para fazer turismo, né? O torcedor do Galo, de bem, tá com um familiar aqui, tá passeando e vai ao jogo, curtir o Galão da Massa. Quando sai o sorteio, né? Tem o Galo com Godoy Cruz, as pessoas se programam para fazer as duas coisas, turismo e o jogo. Mas há essa recomendação, inclusive esses torcedores do Galo serão escoltados aqui da Praça da Independência, onde a gente está, região central de Mendoza, até o estádio. Então há sim um clima por parte de torcida organizada do Godoy Cruz de uma revanche pelo que aconteceu lá, aqueles incidentes que aconteceram após o jogo, com confusão deles mesmo com a segurança privada da Arena MRV. Boa, Cláudio. Tomara, vamos continuar a acompanhar o que será de medida, qual será a punição da Conmebol em relação aos acontecimentos ontem no estádio Libertadores da América, casa do Independiente, no confronto contra o tradicional time da Universidade do Chile. Muito, muito triste, cenas de fato assustadoras.